Tá no ar mais uma edição do Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia, mais um episódio para você que está saindo do forno e muito obrigado essa marca que veio para ficar, o Sem Retranca, que vai ganhando todas as plataformas de áudio para você. Baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia na palma da sua mão, acesse o site www.radiobandeirantesgoiania.com.br. E siga também as nossas redes sociais, no Instagram, Rádio Bandeirantes Goiânia, no TikTok, no X também. E você pode seguir também o Instagram, @SemRetrancaGO. Isso mesmo, a partir de agora. Porque o convidado de hoje é pra lá de especial, uma referência na medicina. Tô falando do Dr. Sérgio Rassi. Que alegria poder te receber aqui no estúdio do Sem Retranca da Bandeirantes. Eu também conto com o João Batista, num show de opiniões, sempre comigo, meu coordenador, que hoje também participa do Sem Retranca. Doutor Sérgio, que alegria poder te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Obrigado, Juliano. Prazer em vê-lo, Joãozão. Não é a primeira vez que eu venho aqui, já estava com saudades de vocês. E é um prazer muito grande. Estou à disposição para a gente ter um bate-papo bacana, aberto, né? Sempre pautado na verdade. Sérgio Rassi, grande médico e também um grande presidente da história do Goiás, João Batista. Sem dúvida nenhuma, um baluarte, né, aqui do nosso estado de Goiás, tanto na medicina, uma referência, quanto, né, como ex-presidente do Goiás, né, conselheiro do Goiás Esporte Clube vitalício, como ex-presidente. E é uma honra para todos nós recebê-lo aqui mais uma vez, doutor Sérgio Rassi, seja muito bem-vindo. Já vai começar aí, Juliano? Já vamos começar com o doutor assim, entrando igual zagueiro argentino ou mais comedidos? O que você sugere? O senhor prestou atenção que é sem retranca, o paco é bem aberto. Você gosta de time que joga na retranca ou sem retranca, Não, doutor sem Sérgio? Retranca, para frente. Doutor Sérgio Então, Rassi vamos lá. é adepto do 4-3-3. Exatamente. Vem cá, como é que o senhor vê o novo modelo de gestão da equipe do Goiás? Te agrada? Como é que você vê o Goiás de hoje, doutor Sérgio Rassi? Eu acho que é um momento de transição. Como todo momento de transição, nós não podemos querer resultados imediatos, né? Os resultados tendem a demorar um pouquinho de acordo com a adaptação a esse novo modelo de gestão. O grupo que nós fazíamos parte, não queria esse modelo de gestão de uma maneira tão abrupta. A nossa intenção era manter o sistema presidencialista, mas dando aos gestores uma oportunidade de desempenharem os seus papéis em cada função. Por exemplo, um CEO, um gestor de marketing, um gestor administrativo, um gestor financeiro, um gestor jurídico, um gestor de futebol, todos remunerados, né? E aí poderíamos fazer uma transição não tão brusca. O que acho que está incomodando o torcedor hoje do Goiás, e eu falando como um deles, o Goiás ficou um pouco sem identidade, um clube meio sem rosto, né? São pessoas, se você entra lá no Goiás hoje, você quase não reconhece o clube. Nós temos hoje no Conselho Administrativo 3 pessoas ou 3 conselheiros que eu confesso para vocês que eu não os conheço. E quando eu converso com alguma pessoa mais próxima do Goiás, também não conhecem. Quase não frequentaram, pelo menos na minha época, eu não me lembro de nenhum deles participando das reuniões do conselho ou mesmo dos sócios proprietários nas assembleias respectivas. Me parece que um é um juiz do Tocantins, o outro participou do patrocínio da camisa, né, com a empresa dele, e o outro é de uma família de atleticanos, acho que ele é o único que não é atleticano, nenhum problema quanto a isso, diga-se de passagem, mas são pessoas que eu acredito que não representaram aqueles verdadeiros amantes do Goiás, que vivenciam ou vivenciaram o Goiás. Não estou absolutamente argumentando sobre a competência deles, né? Que nem deu tempo para ser demonstrada.
mas eu acho que foi uma coisa que poderia ter sido melhor analisada. Nós temos ali no Goiás pessoas apaixonadas de longa data que conhecem o clube e que viveram o clube e que poderiam ter tido essa oportunidade. Como torcedor e como conselheiro vitalício, eu torço para que dê tudo certo. E que nós tenhamos um pouco de paciência para que ocorra essa assimilação. Mas nós teríamos feito isso de uma maneira não tão abrupta. Doutor Sérgio Rassi, conosco no episódio de hoje do Sem Retranca, João Batista. Batista. Doutor, assim, para ficar bem claro, o que seria essa maneira não tão abrupta? Seria um tempo, qual o período, como que seria a intenção, caso vocês tivessem obtido êxito na eleição, de fazer essa transição? Como eu falei há pouco, mantendo o sistema presidencialista, mas com gestores remunerados em cada função. Seria uma situação não exatamente como essa, né? Porque criou um conselho de administração e um CEO e os diretores depois escolhidos por esse CEO. Eu acho que o clube perdeu um pouco a sua capacidade de escolha, vamos dizer assim, por pessoas que nós não conhecemos. Eu não conheço as pessoas que estão lá como CEO, como diretores, são pessoas que vieram escolhidas não por um consenso do clube. Aí sim, depois de adaptada essa situação, com gestores em cada setor, poderia-se partir para um conselho de administração, mas com pessoas que realmente representassem a história do clube. Volto a dizer, por favor, não confundir que essas pessoas que lá estão não sejam capazes de exercer as suas funções e que não venham a ter êxito, né? Queira Deus que tenham êxito, que corra tudo bem, que o Goiás saia dessa situação. Mas o torcedor ficou meio vendido nessa história. Eu vejo dessa forma. Estávamos eu e o Juliano numa reunião da Alego, no lançamento do Campeonato Goiano. Bem lembrado. E lá nós nos deparamos lá com o pessoal do Atlético, o Adson, o Gueroba, né, o Henrique Arantes, né, a identidade do Atlético lá, Vila Nova com o presidente, o Jorge Bravo, com os vices, né, todos lá. Vini Cerqueira. Do Goiás não tinha ninguém. Do Goiás tinha um representante, mas muito deslocado. Confesso que passou totalmente despercebido. Estávamos eu e com algumas outras pessoas influentes, né, o caso do Evandro Gomes, do Rupert Nickerson, e nós que militamos no meio, nós não conseguimos naquele momento identificar. Nós precisamos, naquele momento, nós fomos atrás da informação para saber qual era o representante do Goiás. Então, essa identidade ela acaba sendo perdida. O senhor tem muita razão no que fala. Exatamente isso. Essa percepção de vocês é a mesma percepção nossa, de torcedores, sócios proprietários e conselheiros. Eu acho que foi uma transição muito abrupta. Ela poderia ter sido mais paulatina, da maneira como nós sugerimos através do nosso grupo naquela ocasião. O senhor hoje é uma voz ativa da oposição? Como é que a gente pode enxergar o Sérgio Rassi hoje? Apenas como torcedor ou não? Uma voz ativa também da oposição no Goiás? Nunca, Juliano, teve no Goiás uma situação como essa. Nós éramos 140 pessoas no nosso grupo, a grande maioria de sócios proprietários que estavam aptos a participarem de uma assembleia com direito a voto, e uma minoria que não estava adimplente, né, com as suas obrigações de mensalidades. Mas o Goiás nunca teve um montante tão grande de pessoas insatisfeitas, eu acho que é melhor dizer assim, do que oposição, né? Ali todos nós nos abraçamos, porque nós temos um amor em comum, que é o clube, que é o Goiás. Mas temos pensamentos diferentes. A palavra oposição ela é um tanto quanto dura, mas nós temos pensamentos diferentes. E queríamos que as pessoas que estavam no comando do clube enxergassem isso e nos dessem atenção. E em muitas coisas nós fomos atendidos. Eu diria até que essa pressa de se fazer essa mudança tenha sido até motivada
pelas nossas ações, porque foi uma maneira de inibir o processo sucessório de rotina no Goiás através do sistema presidencialista. Quer dizer, criou-se o Conselho de Administração e aboliu-se a eleição para presidente. Nós poderíamos ter ganhado a eleição para presidente. Outras conquistas que tivemos, por assim dizer, o sócio proprietário não tinha lugar para ficar na Serrinha, né? O sócio proprietário não tinha um desconto na loja do Goiás que fosse um desconto significativo. Então, passou-se a dar mais respeito ao sócio proprietário. O sócio proprietário não podia levar um acompanhante. E todas essas coisas nós conseguimos através das nossas reivindicações. Então, hoje, esses 140 estão lá, estão atentos. E é um número que tende muito a crescer, principalmente se as coisas não evoluírem bem. Claro que estamos torcendo para que evolua bem, mas pode ser que não evolua bem. Aí essa suposta oposição vai ter mais voz, vai ganhar mais adeptos e a gente vai tentar mudar as coisas que não acharmos que estejam a contento. E para mudar tem um jeito, tendo um conselho. Vocês trabalham com esta possibilidade de, em 2025, ter um presidente do conselho, do grupo de vocês? Nós vamos lançar uma chapa para concorrer ao Conselho Deliberativo. Como eu falei, nós já temos oficialmente 140 simpatizantes. Para montar a chapa, a gente precisa de 250. Veja que coisa absurda. O Goiás tem 700 e poucos sócios proprietários. Se alguém já monta uma chapa, já 1/3 desse montante já vai embora. Quer dizer, é difícil montar 2 chapas, mas nós vamos trabalhar com essa intenção. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, nós vamos deixar isso em aberto. Nós vamos lançar uma chapa para concorrer ao Conselho Deliberativo. Uma vez escolhido o Conselho Deliberativo, no caso o nosso, nós nos reuniremos e desses 250 sairão o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, etc. Mas não vamos falar em nomes por enquanto. O trabalho, doutor Sérgio, essa questão do conselho, caso, né, o Goiás ele não consiga os objetivos traçados nessa temporada, que penso eu que o objetivo primeiro é ser campeão goiano, que é assim que o Goiás não consegue ser o título goiano. Depois tentar fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, que há muito o Goiás não consegue. E o objetivo principal é voltar o time para a elite do futebol brasileiro. Não conseguindo, tendo mais adeptos, caso vocês consigam o conselho, o próximo passo seria o quê? Tentar tirar o método de trabalho hoje, a filosofia hoje, que é com o CEO, ou transformar o Goiás naquilo que o senhor falou agora há pouco, né, com diretores remunerados, né, qual o método, o que você enxerga, o senhor enxerga para o Goiás no futuro, ou transformar numa SAF? O que vocês falam e conversam neste grupo, projetando o Goiás para o futuro? É uma boa pergunta. Nós temos que, em primeiro lugar, lembrar que o estatuto foi mudado, né? Para qualquer outra mudança ou modificação de modelo de gestão, você tem que mexer de novo no estatuto, né? Naquela reunião, nós advogávamos que um projeto que foi lançado para os sócios proprietários em um dia e no dia seguinte você tem uma assembleia que você não pôde nem analisar o que estava escrito ali, era uma coisa estapafúrdia, né? Então foi assim, a toque de caixa a aprovação daquilo. Nós éramos 140, mas estivemos lá só 82. E eles chegaram a quase 200. E estranho que o auditório estava não tão cheio e, de repente, na hora da votação, ficou muito cheio. Foi muito estranho isso. Mas, enfim, nós perdemos. Quando o senhor fala que foi muito estranho isso, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que foi muito estranho. Eu estava sentado na frente durante a reunião, a assembleia, e olhava atrás, não tinha tanta gente assim. De repente, vamos votar. E ali é um ginásio aberto, né?
é um ginásio aberto. E, de repente, não tinha controle para entrar. A menina que ficava na portaria para entrar era só em uma determinada entrada. A gente sabe que o ginásio é vazado de várias formas. E, de repente, eu olhei para trás, eu vi muita gente conversando. Falei, mas esse pessoal não estava aqui no começo da Assembleia e nem no meio da Assembleia. Aí nós dividimos, né? Ficou a metade a favor da situação. O senhor me permite, só uma aspas, claro. Qual o documento necessário para entrar no ginásio? Não teve documento. Como assim entrar. não teve, Então, doutor? Ninguém apresentou identidade, ninguém apresentou Então, título. Tinha uma prancheta que você anotava o nome. Então, talvez, assim, o João pode ter votado por Mané. Pode ter acontecido isso? Pode, com certeza. Não teve rigor nisso. Nós nos propusemos a que alguém do nosso grupo ficasse ali para identificar todas as pessoas. Todos nós fomos com a carteira de identidade e prontos para dar o número do título e tudo mais. Só tinha uma pequena entrada que alguém anotava o nome. Nada mais. Uma entrada. E ali, vocês conhecem o ginásio da Serrinha. Eu não sei por que mudaram o lugar para lá. Era para ser no vestiário, que é hermeticamente fechado, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu não gosto de ficar falando essas coisas e nem elucubrando sem provas, né? Mas foi estranho e eu acho que nós perderíamos de qualquer forma, mas não por 200-82, né? Uma coisa exagerada. E nos causou também um certo mal-estar que muitas pessoas do nosso grupo ou estavam viajando ou não puderam ir aquele dia. E o que mais me deixou chateado, a palavra mais certa, é que uns 12 que estavam ali foram para o lado de lá, nesse intervalo. Então, é muito difícil você montar um grupo de oposição, né, que é a palavra que a gente está usando, uníssono. É muito difícil isso. Claro que se o time formal não conseguir os objetivos que o Joãozão falou, é óbvio que vai despertar a insatisfação dessas pessoas e talvez com isso o nosso grupo cresça, deixando bem claro que não é isso que nós queremos, obviamente. Nós queremos mudanças no Goiás, mas conseguindo esses objetivos. Campeonato goiano, todos têm a obrigação de ganhar. O Atlético porque está na Série A. O Vila porque não ganha, precisa até de uma maquininha aí para saber há quantos anos. 18 anos, sei lá, 20 anos. E o Goiás que nunca ficou 5 anos sem ganhar. Então os três têm, teoricamente, a obrigação de ganhar o Campeonato Goiano. Copa do Brasil é aquele jogo de mata-mata que tudo pode acontecer. E voltar, obviamente, para a Série A é, acredito eu, o objetivo principal, não só do Goiás, como do Vila Nova. Muito bem, a gente está batendo um papo aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, nesse episódio especial, com o Dr. Sérgio Rassi. Ele foi presidente do Goiás e é hoje o nosso convidado aqui no Sem Retranca. Faço um convite para você para deixar o seu like a partir de agora e te inscreva no canal Rádio Bandeirantes Goiás no YouTube, na nossa plataforma Rádio Bandeirantes Goiás, e compartilhe também o nosso podcast no Sem Retranca. E siga também as nossas redes sociais no Instagram, @Rádio Bandeirantes Goiânia, também Sem Retranca GO, para você curtir fragmentos de todo o nosso conteúdo, e também siga o nosso TikTok, @Rádio Bandeirantes Goiânia, também no X, @Rádio Bandeirantes Goiânia, e baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia. O papo hoje é com Sérgio Rassi e João Batista. Sérgio, deixando um pouquinho ali as eleições, como bem gosta de falar aqui o nosso Ronair Mendes, o que passou já era, mas sempre vigilantes e atentos para tentar aí conseguir, né, fazer com que o Goiás volte a crescer. Qual foi a maior decepção do senhor no futebol? Eu diria que pessoas nas quais eu confiava cegamente, ao final da minha gestão, eu percebi que essa confiança foi frustrada. O meio do futebol, eu acho que ele é muito cruel em relação a você ter verdadeiras amizades e verdadeira lealdade. Quer dizer, lealdade sempre é verdadeira, né? Mas isso me decepcionou um pouco. Eu acredito que foram quase 4 anos, né? Eu tive 2 mandatos, e aí no final de agosto chegou uma situação insustentável, onde eu percebi que havia uma segunda via dentro do Goiás, querendo comandar o Goiás. E eu não fui para lá com essa intenção.
Quer dizer, enquanto a nossa gestão foi profícua para o clube no sentido de tirá-lo da situação catastrófica financeiramente que ele estava, as coisas caminharam bem. A partir do momento que o dinheiro entrou em caixa e novas visões sobre o que fazer com o clube bem arrumadinho, aí teve um poder paralelo ao meu, que me desgastou, era muita conversinha paralela, era muito leve trás, era muita fofoquinha, de pessoas que queriam, de certa forma, não vou dizer denegrir o trabalho nosso, mas criar uma segunda via dentro da minha gestão, dentro da nossa gestão. Tem pessoas ali que eu serei eternamente grato, né? Como o Paulo Lopes, que ontem foi mandado embora do Goiás, como outros, né? Bebeto. O Bebeto. O Bebeto é uma pessoa folclórica dentro do Goiás, uma pessoa que todos gostam. Tiraram ele do profissional, colocaram no sub-17, sub-15, falava com ele às vezes, você notava tanto que ele estava magoado com isso, um cara que deu a vida, né, pelo Goiás. É uma pessoa do bem, uma pessoa que ama o Goiás. Se não me engano, Lino Barros também foi demitido. Né? Você vê. Essas coisas são difíceis de serem digeridas, né? Paulo Lopes, tirando o seu Ailê, salvo engano, é a pessoa que mais anos dedicados ao Goiás tem. Paulo Lopes foi o responsável pela entrada do Goiás no Clube dos 13. E tantas outras coisas, né, Sim, só para lembrar uma, né? Na Globo, a influência que ele teve na Globo é uma coisa incrível. Eu, quando fui na Globo a primeira vez, fui ciceroneado por ele, mas me receberam lá como se eu fosse o presidente de um clube muito grande. O carinho que eles tinham pelo Paulo Lopes. E, de repente, é simplesmente mandado embora. Mandado embora por quem? Por pessoas que ele nunca viu na vida dentro do Goiás. A Sandra foi mandada embora. Uma pessoa igual a Sandra. Meu Deus. Então, assim, parece que arrumou-se uma situação para tirarem pessoas de lá que julgavam ou julgaram que não tinham mais importância no clube. E eu acho que isso foi uma grande injustiça. Muito bem. A gente tem um modelo de gestão totalmente diferente. A gente já falou disso no início aqui do podcast, do videocast da Bandeirantes, o Sem Retranca. Como é que você vê o Goiás hoje sem o Ailê? Pouco mais de um ano, com a morte dele, né? Você vê algum tipo de avanço? Você vê o Goiás estacionado? Gostaria a visão do Dr. Sérgio, hoje do Goiás, sem o Ailê Pinheiro. O seu Ailê era um grande estrategista e ele conseguia, com muita maestria, uma coisa que ninguém consegue. E isso ele não pôde transferir geneticamente para seus familiares, que não têm essa aptidão. Ele consegue pessoas que estão satisfeitas e insatisfeitas com um determinado modelo de gestão, ele conseguia, de uma maneira magistral, colocá-los todos na mesma situação, aplaudindo todas as decisões que ele tomava. Tinha uma maestria muito grande em fazer isso. Eu acho que o seu Ailê nunca surgirá alguém no Goiás com a capacidade dele de gerir o clube, de gerir as situações conflitantes que o clube atravessava, porque todos gostavam dele. Ele era simpático a todos. É diferente hoje, né? Hoje você vê vieses de arrogância, de petulância, de irritabilidade não justificada, tantas coisas que aconteceram aí. Nós, por exemplo, eu acredito que fomos até prejudicados no Campeonato Brasileiro devido a tantos desaforos que foram falados na mídia contra a CBF, contra a Comissão de Arbitragem, contra a Federação Goiana de Futebol. Eu, quando presidente do Goiás, o Pita, que era o presidente, eu só tenho a agradecer o que ele fez para me ajudar, em todos os aspectos. Quando eu digo me ajudar, ajudar ao Goiás, né? E, de repente, você começa a brigar com as pessoas que comandam o futebol. Então, precisa de... Essa coisa o seu Ailê tinha. É isso que eu estou querendo dizer. Ele poderia ter uma certa arrogância, mas ele sabia administrá-la muito bem e ela não ser mal interpretada por terceiros. Então, ele deixou um legado que eu acho que ninguém algum dia vai suplantar. Vivemos agora um novo tempo. Nós não temos mais o seu Ailê, né?
um novo modelo de gestão e alguma coisa nova tem que surgir. Mas o Goiás não pode ficar afacetado, né? Ele tem que ter o seu rosto, tem que ter sua identidade. A gente tem que chegar numa reunião, saber quem está lá representando o Goiás. Temos que ter paciência com essa situação? Sim, mas volto a dizer, não poderia ter sido de uma maneira tão abrupta. Poderia ter sido de uma maneira mais escalonada. Mas vamos aguardar os resultados. Sérgio, o senhor é um dos maiores médicos cardiologistas do Brasil. Disso ninguém tem dúvida. Quando o senhor vem para o futebol, para ser presidente do Goiás, talvez o senhor não imaginasse como eram as entranhas do futebol. E tem uma velha frase que o senhor Ailê falava, que o futebol era um prostíbulo. Depois que o senhor viveu esta situação no Goiás, confere esta frase do Ailê, o futebol é um prostíbulo? Eu acho uma frase... Bom, primeiro, obrigado pela qualificação exagerada que você me deu como médico, mas muito me envaidece, principalmente vindo de vocês. Primeiro, o que me motivou a ser presidente do Goiás foi um pedido do seu Ailê, que era meu paciente e meu amigo pessoal. Pessoa que eu idolatrava no meio de futebol. E idolatro, né? Não é porque ele não está presente fisicamente que a memória dele será esquecida. Jamais. Eu tenho muitas saudades da nossa convivência. E aprendi muito com ele. E ele, no dia de uma cerimônia que nós tivemos, quando eu fiz a oficialização do meu relacionamento com a minha companheira, com quem eu tenho união estável há mais de 20 anos, nós fizemos uma celebração religiosa, né, para receber as bênçãos de Deus. Ele foi convidado e não pôde ir. E ele ficou muito pesaroso com isso. E acho que foi a última coisa que ele escreveu de próprio punho. Ele mandou um presente tão bonito, um ramalhete totalmente diferente, com inúmeras flores e de diferentes tipos, e uma cartinha que eu guardo até hoje, que foi uma coisa muito bonita que ele escreveu, agradecendo a convivência que nós tivemos, não me poupando elogios. Quer dizer, você recebeu um elogio de uma pessoa como o seu Ailê, né? E lamentando por não poder estar presente naquela festa, que a minha mulher também gostava e o prezava muito. Então, assim, eu acredito que o futebol me ensinou muita coisa, né? Você entra com uma ideia, a ideia do torcedor apaixonado. Eu me lembro quando a primeira vez fui convidado para ser diretor médico do Goiás. Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida em termos de torcedor. Cheguei em casa todo eufórico, falando, nossa, eu vou ser diretor médico do clube que eu amo. Vou poder frequentar as reuniões, participar das discussões, ver os jogadores de perto, ter a oportunidade de falar o tanto que eu admiro essas pessoas, tanto que eu me encanto com elas. Isso é uma ilusão tão grande. É uma ilusão tão grande. Quer dizer, a maioria dos jogadores estão ali só por causa de dinheiro, né? Você vê, fazendo aqui um parênteses, a seleção brasileira, o que ela virou hoje, né? Uma seleção de mercenários, de jogadores que estão lá fora ganhando milhões. Eu, se fosse treinador do Brasil, e eu espero que esse atual faça isso, eu convocaria apenas jogadores que jogam no Brasil. Esses jogadores que estão lá não querem saber nada de honrar ou suar a camisa. Eles já estão bem estabelecidos, né? Já ganharam tudo o que queriam na vida. Enfim. Mas a gente entra com essa ilusão, né, no clube. E uma coisa é você, fora do muro, né, dos muros do clube, e outra coisa é lá dentro dos muros do clube. O torcedor, uma coisa que ele não entende, e nem eu entendia também até então, é que o Goiás ou qualquer clube de futebol não é só futebol. Ali dentro tem muita coisa complexa, mas muita coisa complexa. Tem coisa jurídica. O que eu tive... Eu não sabia o que era uma ação judicial. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Uma ação judicial, eu vi aos montes no Goiás. Lá tem a parte jurídica, a parte de marketing, a parte administrativa, a parte de futebol de base, a parte de escolinha e o futebol propriamente dito. Então, até você tomar pé de toda essa situação, leva um tempo, né? E conseguimos
absorver tudo isso. Aí vem a convivência, né, que você definiu, que o seu Ailê definiu. Seu Ailê, né? Seu Ailê definiu como prostíbulo. Folclórico Ailê. Talvez um pouco exagerado, né? Talvez um pouco exagerado. Mas exagerado a favor das prostitutas. Porque as prostitutas, com todo respeito, elas, quando fazem um acordo, elas cumprem um acordo. Né? E no futebol, às vezes, você faz um acordo e o jogador não cumpre, né? Mas, enfim, você vivenciando isso, você percebe que o meio não é um meio de boa convivência. Existem exceções inúmeras. Você fala assim, empresário nenhum presta, é tudo malandro, tapeia o jogador e tapeia o clube. Não é bem assim, né? Eu tenho empresários com quem eu fiz amizade que perdura até hoje. Mas, infelizmente, a grande maioria de diretores, empresários e jogadores, eu não convidaria para ir à minha casa. Qual foi o pior diretor que o senhor teve dentro do Goiás? Essa pergunta era melhor pular, né? Mas, dentre das minhas decepções, o diretor de futebol que eu mais prestigiei, que foi o Arley, eu coloquei esse senhor na direção de futebol do Goiás em 4 anos, 3 vezes. E cada vez que ele saía era por justíssima causa. Mas mesmo assim foi dada uma segunda chance e uma terceira chance. E o que esse senhor fez comigo, com comentários extremamente de mau gosto, maldosos e mentirosos, ali eu tive o exemplo exato de como eu defino o futebol, de tanta trairagem e falsidade. Não quero dizer que ele foi o pior diretor de futebol, mas foi a pior pessoa que eu convivi no mundo do futebol. Não tenho mágoa hoje quanto a isso. Ele me pediu desculpas. Enfim, vida que segue, né? Como a gente acabou de dizer há pouco. Mas tem pessoas brilhantes lá dentro. Acabei de falar do Paulo Lopes. Acabei de falar da Sandra. Não falei, mas vou falar agora, a Neuzinha. Né? Pessoas ali que trabalhavam pelo clube com muito amor, com muita dedicação. Neuzinha saiu também? Não, Neuzinha que eu saiba, não. Só falta agora isso, né? A Neuzinha que eu saiba, não. E muitas pessoas ali que são, assim, elas te agradam porque você é presidente. Depois você não é mais presidente, nem te cumprimentam se você passar pela rua. E pessoas que eles não gostavam, que se tornaram presidentes, eles passam a ficar bajulando. Enfim, isso eu não gosto, sabe? Essa é uma situação que eu não gosto. E isso tinha muito no Goiás, de pessoas lá de dentro. O senhor teve uma gestão, quando presidente da equipe do Goiás, fantástica, financeiramente falando, deixando inclusive dinheiro no caixa e negociando bons jogadores. O Dr. Cid também deixou dinheiro em caixa e também fez bons negócios. O último grande negócio do Goiás foi o Michael, vendido para o Flamengo. Por que o Goiás de hoje tem tanta dificuldade de ir no mercado, né, e buscar bons jogadores e também aproveitar melhor a base e fazer bons negócios? Eu acho que isso é má gestão, Juliano. Essa aí é a tradução de uma má gestão. Né? A base do Goiás, eu acho que tem mais de 4, 5 anos que não revela ninguém, depois desses nomes que você falou. Não tem nenhum jogador que serviu de fonte de renda para o Goiás advindo das categorias de base. Eu acho que o último foi o Tolói, se eu não estiver enganado. Se não me engano, foi o último. E o Eric. Eric e Tolói, acho que foram os últimos. E olha que toda estrutura o Goiás fornece para o futebol de base. Né? Vocês devem conhecer lá a sede da base do Goiás, a Casa do Atleta. É uma coisa que é difícil você encontrar igual no Brasil. Os inúmeros campos de futebol, né? Toda assistência médica, fisioterapeuta, enfim, não falta nada para esses garotos. E não se revela ninguém. Agora que estão dando chance, né, para o Anthony e acho que para o Edu. Edu também acho que era da base. O Edu não. O Edu não era, ele não? Era do Atlético, se não me engano, salvo me engano, do Atlético Paranaense. Bom, então eu acho que só tem o Anthony ali
e o Pedrinho, E o Pedrinho, tem alguns jogadores... E um que foi embora, que eu não entendi por que foi embora até hoje, o garoto que era atacante lá. O Wendel. O Cauã era meia, foi pro Fortaleza. É meia, né? Esse então, não houve uma renovação de contrato. Pois é, como é que perde um garoto daquele? E, na verdade, o Antony, ele só foi aproveitado, né? Porque o Goiás começou a temporada praticamente sem zagueiros, né? Então, com a ausência do Sidmar, tiveram que recorrer ali no garoto Antony. Exatamente. Doutor Sérgio, qual a importância do Edminho nessas negociações quando o senhor teve como presidente? Todas as negociações que eu fiz no Goiás, eu falava sempre assim, nenhuma será apenas do meu próprio punho. Eu quero que ela seja sabatinada e aferida por outras pessoas para que a gente chegue num consenso e que depois não falem que o presidente fez uma negociação inadequada. E a pessoa que eu mais confiava nisso não era nem o seu Ailê, era o Edminho. Essa virtude ele tem, isso é inegável. É um excelente negociador e ele conseguiu grandes coisas para o Goiás. Eu me lembro bem de uma situação, foi até um pouco desagradável, mas foi uma situação que eu respeitei a opinião dele como a última opinião. E, teoricamente, a última opinião era do presidente. Nós estávamos vendendo o Thiaguinho para o Palmeiras. Thiago Mendes? Thiago Mendes. Então, nós estávamos vendendo para o Palmeiras por 5 milhões. 5 milhões hoje é troco, né? No futebol. Mas 5 milhões naquela época era muito dinheiro. E tinha um gestor do Palmeiras, Cícero, com quem eu fiquei conversando várias vezes pelo telefone. Quer dizer, até chegar nos 5 milhões. Foi o máximo que eu consegui chegar. Aí eu falei para ele, olha, Cícero, está praticamente fechado, mas eu tenho que ouvir os meus pares, porque eu não tomo nenhuma decisão sozinho em relação a dinheiro que entra ou sai do Goiás. A única coisa que eu tomava decisão sozinho era para pagar as dívidas. Mas, enfim, ele pegou um avião, veio para Goiânia, ficou num hotel ali no setor oeste, no Castros. Naquele outro que inaugurou agora, no Mercury, que eu lembro que eu fui lá e peguei ele de carro para ir até o Goiás para a gente ter a última conversa. Nesse ínterim, eu avisei o Edminho. Edminho, está aqui o Cícero do Palmeiras, ele veio para a gente fechar negócio do Thiaguinho. De 5 milhões foi o máximo que a gente conseguiu chegar. E ele também não conseguiu mais do que 5 milhões. Só que aí ele atravessou a conversa e vendeu por São Paulo. O Thiago estava vendido, teoricamente, para o Palmeiras. Acho que ninguém sabe disso. Estava vendido para o Palmeiras. A cara de pau que eu fiquei com esse Cícero, falei, amigo, você me perdoa, eu não sei o que te dizer. Ele ficou calado, ele não falou nada, mas ele deve ter saído daqui muito chateado. Mas eu avisei antes que eu tinha que conversar com outras pessoas. Eu dei a entender a ele que o São Paulo ofereceu um pouco mais, né? E ele não quis dar nenhum centavo a mais, para a situação não ficar feia. Mas a verdade é que foram os mesmos 5 milhões. E depois o senhor com o Edminho? Eu não vou dizer que eu seja amigo íntimo do Edminho, né? Eu o respeito, é um baita de um empresário, é um cara que ama o Goiás como poucos, mas é aquela história, o cacoete que algumas pessoas da família Pinheiro carregam, é um cacoete que eu não admiro. Eu acho que os rompantes que eles têm de vez em quando, menosprezando pessoas, sendo um pouco cruéis com algumas pessoas em alguns comentários, eu não me sinto bem em ver alguém fazendo essas coisas. Uma vez aconteceu com um colega de vocês de profissão, que hoje trabalha lá, uma coisa dantesca que eu fiquei escandalizado. A maneira como esse colega de vocês foi humilhado na frente de todo mundo por causa de uma bobagem. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas, enfim, esse perfil não me agrada. Mas não é inegável tantos favores e tantas conquistas que ele fez para o Goiás como gestor, no sentido de fazer negociações. Quanto a isso, ele é inigualável. Doutor, eu tenho uma dúvida, o torcedor também. Qual o poder hoje do presidente deliberativo diante desse novo estatuto? Eu acho que ele é o máximo. Do Conselho Deliberativo,
ou do Conselho Administrativo? Não, deliberativo. Deliberativo. O cargo do Edminho hoje. O que representa o cargo do Edminho hoje é o como poder presidente? máximo dentro do clube. É a palavra final. É a palavra final. É a primeira e a última Podemos palavra. dizer o seguinte, o time que está sendo montado também passa por responsabilidade do presidente do conselho ou não? Teoricamente, não. Teoricamente, essas funções foram distribuídas. Teoricamente, não. Mas foram distribuídas essas funções por quem? Pelo Conselho Deliberativo. Teve uma votação no Conselho Deliberativo, onde todos os conselheiros opinaram? Não. Esse é o grande mal do Goiás. O Conselho Deliberativo do Goiás é um faz de conta. As pessoas ficam ali, faz-se uma votação por um assunto que já vem pré-moldado, e no final ele é exposto e se faz a célebre pergunta: aqueles que concordarem permaneçam como estão. Eu acho que eu nunca vi alguém levantando lá. E depois será servido um delicioso churrasco. Esse é o refrão que a gente mais ouvia nas reuniões do Conselho do Goiás. Então as cartas já são marcadas, as definições já são pré-estabelecidas. Quem manda no Goiás é o presidente do Conselho Deliberativo. Conhecendo o Edminho da forma que o senhor conhece, o senhor acha que ele pode interferir nessas pessoas, assim, não gostei desse nome, vamos de repente apresentam lá o nome do Juliano para ser o 10 do Goiás. Não vamos pegar o Juliano, vamos procurar o Dr. Sérgio Rassi. Você acha que ele é ouvido conhecendo o Edminho? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Absoluta. Por quê? Porque essas pessoas foram escolhidas por ele. Essas pessoas não foram escolhidas pelo Conselho Deliberativo. Essas pessoas foram escolhidas pelo Edminho. Doutor, então assim, não mudou nada no modelo de gestão. Essa é a grande conclusão. Exatamente. Essa é a grande chegar conclusão. nesse detalhe, porque assim, se mudou, mas a forma operandi, elas continua a mesma. O tal do 6 por meia dúzia. Né? Mudou-se um pouquinho. Passou um batom do Paraguai. Mudou-se assim a fachada, mas a essência é a mesma. Quem manda hoje no Goiás, como sempre, presidente do Conselho Deliberativo. Só que antes ela era tido como uma segunda via. Não, agora ela é oficialmente a única via. Isso, eu me lembro bem quando o Ximenes esteve aqui. Ximenes diretor de futebol. Coincidentemente, fui eu e o Edminho que trouxemos ele. Nisso, nós afinamos, nós concordamos. O Ximenes um dia chegou no meu escritório lá no Goiás, né, na sala da presidência, e falou assim: presidente, eu não estou dando conta de ficar aqui no Goiás. Aqui parece aquelas prefeiturazinhas do interior. Só que são 3 prefeiturazinhas do interior. O senhor não leve a mal o que eu estou falando. Eu quero tomar uma decisão, eu tenho que vir falar com o senhor, aí eu pego o meu carro, vou falar com o Edminho, aí eu pego o meu carro e vou falar com o seu Ailê. Aí acabou o dia. Eu não produzi nada. Isso está me desgastando. Eu não dou conta de trabalhar desse jeito. Quem que manda aqui? Então, não era nem 2 vias, eram 3 vias. Nenhum time consegue sucesso, futebolisticamente falando, com 3 cabeças pensando de modo diferente. O próprio Ximenes falou isso. Se você entrevistá-lo, ele vai falar isso. Então, doutor Sérgio, o que o senhor quer dizer é o seguinte, que hoje, antigamente o Ximenes pegava o carro, ele vinha no presidente, passava na Pinalto com o Edminho e terminava na HP. Hoje o destino do diretor de futebol é um só vai na Pinalto e nada mais. Facilitou, agora é uma única via. Essa é a grande diferença de antigamente. Porque eu recebi uma ligação, até falando com o Edminho recentemente, eu recebi uma ligação dele esses dias, falou: eu não mexo mais com o futebol. Eu não mexo, eu não contrato, eu não demito, agora tem as pessoas lá que fazem isso. Não me envolva mais com o futebol, porque eu não me envolvo, inclusive meu mandato termina em 2025 e vocês estarão livres de mim. Até foi essa expressão, vocês estarão, como se... Eu gosto dele, mas assim, parece que ele carrega uma mágoa, não sei qual o sentimento que ele carrega. Parece que a gente está torcendo para ele sair do Goiás. Para mim, eu só quero elogiá-lo, desde que acerte nas ações, desde que acerte pelo menos numa contratação, porque contrataram 30 o ano passado ou mais, acertaram numa.
Cadê ele? Morelli, está lá no Grêmio, porque não fizeram contrato. Então, esse é um time, assim, me desculpa a expressão, o torcedor fica até chateado às vezes, mas é de um amadorismo muito grande, porque o contrato do Alano está lá redigido, organizado, registrado, e esse ninguém tira. O do Morelli, eles não fizeram um contrato. Tem outros que têm contrato até 2025, então, que assim, não merece nem a reserva do Goiás. Essa questão, então, do estatuto não impede de forma alguma do presidente do conselho mandar. É o que está acontecendo. Apesar do Edminho ter falado isso, e eu respeito todas as palavras de quem quer que seja, né? Eu nunca vou contra palavras que outra pessoa proferiu. Seria um grande desrespeito. Se ele falou isso, me causa muita estranheza. Não é a maneira como eu vejo o Goiás. Eu vejo o Goiás hoje administrado com uma figura central lá em cima, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Foi ele que escolheu todas essas pessoas que estão aí. E essas 3 pessoas que eu falei que fazem parte do Conselho de Administração, que eram até então desconhecidos ou pouco conhecidos por todos nós, conselheiros e sócios proprietários, foram escolhidos pelo próprio Edminho. E quem escolheu depois o CEO foi o próprio Edminho. Então, as coisas têm um viés de que a pessoa perdeu o comando, mas muito pelo contrário, o comando ficou único, nas mãos de uma única pessoa. Que eu espero que dê certo, obviamente, né? Como torcedor, mas não é a maneira que nós achamos que o Goiás tem que ser gerido. Depois da gestão do Paulo, só para terminar aqui, Ju, depois da gestão, qual a ideia que o senhor fez, qual a ideia que se formou na cabeça do senhor depois da gestão do Paulo? Claro que você já tem uma ideia. Paulo Rogério. Do Paulo Rogério, o senhor convive com o Paulo Rogério há muitos anos. Mas como presidente, ele foi gestor 3 anos. O que o senhor achou da gestão dele? Qual o pensamento que o senhor tem hoje da gestão do Paulo Rogério? O Paulo Rogério, até algumas coisas virem ao meu conhecimento, era uma pessoa que eu nutria amizade e sempre o defini como a cabeça mais pensante que o Goiás já teve, em termos de ideias, né? Em termos de grandiosidades que o Goiás poderia adquirir com as ideias brilhantes que ele tinha. O único problema do Paulo Rogério é que a execução dessas ideias, ela encontra muitos obstáculos. Não sei se é obstáculo dele ou de outras pessoas que impedem que o que ele pensa, que são coisas grandiosas, não terem dado certo no Goiás. Até então, essa era a minha impressão do Paulo Rogério. Conversávamos pelo menos uma vez na semana, nós temos algo em comum de lago, barco, essas coisas, Buriti, enfim. Você é de Piracanjuba, não é Buriti, Piracanjuba. Enfim. Você está com a cabeça boa. Eu lembro disso, não sei por que eu lembro disso. Mas, enfim, aí algumas coisas que eu prefiro não mencionar aqui chegaram ao meu conhecimento e de fontes idôneas. E aí é mais uma decepção, entendeu? É mais uma decepção. E depois disso nós nunca mais conversamos ou nos encontramos. Ele teve uma grande virtude na sua gestão, né? Parecida com a minha. Ele pegou o clube também em defasagem financeira, né? Com um caixa vermelho, e entregou o clube com um superávit. Não o superávit que foi falado, porque nesse superávit que foi falado, pegou a antecipação do dinheiro da empresa lá, que eu não me lembro, Forte, como é que chama aquilo? Liga Forte. Liga Forte, pegou uma antecipação lá de, sei lá, 70, 80 milhões e colocou isso na conta do Goiás para fechar o balanço. Não é? Isso aí foi modificado para parecer que teve um superávit grande. Mas mesmo assim ele entregou o clube com certo superávit e saiu daquela situação ruim que ele encontrou o clube quando assumiu. Isso eu entendo. Eu entendo a angústia que ele deve ter passado, que deve ter sido parecida com a nossa, né? Agora, parece que ele teve alguma desavença também com o primo,
Pode ser só uma fofoca, um boato, mas parece que houve essa desavença, e eu não duvido que tenha havido. Eu não sei o quanto durou, mas que ela que teve, porque né? isso quem me contou foi o próprio Paulo Rogério. Né? Foi num telefonema, vários telefonemas, inclusive nós tínhamos uma certa amizade na época, né? E assim, por várias vezes até dei alguns conselhos para ele, porque ele iria acabar até prejudicando o próprio Goiás Esporte Clube. Verdade. Porque teve momentos, assim, insanos, posso dizer assim. Coisas impensáveis. Assim, com devido respeito, né? Até brigas entre irmãos, né? A gente já ouviu falar, mas enfim, não vamos misturar as coisas, não vem ao caso. Mas eu penso dessa forma. O Paulo Rogério foi um bom gestor financeiramente falando, mas deixou a desejar, e eu acho que isso ocorreu comigo também, na parte de futebol. E vida que segue mais uma vez. Para a gente fechar essa edição do podcast do Sem Retranca da Bandeirantes, o Goiás de hoje, ele pode chegar aonde? Na sua visão, de fora, vendo toda a ação, toda a movimentação, doutor Sérgio? Eu confesso, Juliano, que eu estou com muito medo desse ano no Goiás. Muito medo. Medo de não conquistarmos as intenções que nós temos, né? São essas que o Joãozão falou no começo do programa, principalmente a última, que é subir para a Série A. Temos a sorte, entre aspas, de só ter um grande agora na Série B, né, que é o Santos. Imagina se tivesse mais 2 ou 3 aí, ia ser complicado. E o Santos está se armando muito bem, né? Com certeza não vai ficar na Série B. Eu tenho medo dessa Série B. A Série B, ela é matreira, para usar um termo vulgar, né? É matreira. A competitividade de uma Série B é diferente da Série A. A Série A é aquela coisa mais cadenciada. O time tem 3 chances de fazer gol, faz 1 ou 2. A Série B é uma correria, é uma doação, é uma entrega, um negócio de louco. Se você não tiver um time muito bem estruturado, e essa estrutura vem lá de cima, é aquilo que eu falei, tudo acaba rechaçando no time de futebol. Se você tem conflito na direção, se você tem uma má gestão lá em cima, repercute no atleta. E se isso não tiver solucionado, se esse esquema novo que o Goiás criou não ter êxito, isso vai refletir no plantel. Aí vira uma bagunça, aí é terra de ninguém. Aí o jogador já está pensando para que clube que ele vai no ano que vem, porque o Goiás ele já desistiu dele. E o Goiás tem que cumprir o contrato desse povo tudo. Então eu fico preocupado. Esse é um momento de transição perigoso. Eu acho que a transição foi muito brusca e a gente vai correr alguns riscos. Tomara que não, mas eu tenho muito receio do que pode acontecer com o Goiás esse ano. João. É um prazer muito grande receber o Dr. Sérgio Haas. Já está despedindo, já, Ju? Já. Então, um prazer muito grande receber o senhor, doutor. Né, para nós, um prazer não, foi uma honra receber uma pessoa tão simpática, tão educada, tão culto, e no mundo do futebol aí há tanto tempo, nos ensinando. Né, é uma honra, mais uma vez, recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Se sinta com as portas abertas aqui, sempre que precisar da gente, e penso que foi um programa, assim, muito esclarecedor, muito bom mesmo, o torcedor esmeraldino, o torcedor, quem gosta, os amantes do futebol, eles vão gostar. Sérgio, para nós foi uma honra recebê-lo o senhor aqui mais uma vez. A honra é toda minha, né? Um prazer em revê-los e sempre que tiver uma oportunidade, com certeza a acatarei. Eu posso só, me perdoe, como que chama o menino lá que estava com o senhor na chapa, o Éder? Ele continua? Muito tempo que eu nem falo com o Éder. É um grande nós falamos aqui, não falamos do Éder. É um grande articulador, muito bem lembrado. Ele é um grande articulador. A bem da verdade, todo esse movimento começou com ele. É um rapaz de 42 anos de idade, uma história... Ele poderia vir aqui um dia para contar a história dele como ser humano. Como ele começou, a vida difícil que ele teve, e hoje é um empresário muito bem sucedido. Mexe com mineração. Ele aluga caminhões, máquinas pesadas, é engenheiro, Você podia convidar ele para a gente. Eu vou convidar. Ele, assim, você tem que tirar uns 15, 20 minutos para ele contar como foi a vida dele. É de arrepiar.
a maneira como ele foi. Um menino de caráter, um menino honesto, bem intencionado. Eu só tenho palavras boas para falar do Éder. E ele seria, apesar de jovem, um grande presidente do Goiás. E é quem eu tinha escolhido para ser o presidente. Seria ele, na nossa chapa, o presidente. Mas 42 anos, não é muito novinho. Ele mesmo falava, ele me chama de doutor Sérgio, né? Mas tem idade para ser meu filho. Ele fala, doutor Sérgio, eu não tenho condição de ser presidente do Goiás. Eu não tenho condição. Eu falei, você vai ter condição porque nós vamos estar junto com você. O que você precisar, o Delson, eu, doutor Cid, Gilberto Seba, ali nós tínhamos um grupo muito coeso, sabe? Muito coeso. Pena que uma dessas pessoas saiu do grupo, né, que foi o Grego, também era uma pessoa maravilhosa, com muita experiência, principalmente na parte de marketing, mas nada impede que ele volte a ficar com a gente. E o Theo José? Continua? Saiu? Continua. O Theo participou de algumas reuniões, claro, ele mora em São Paulo, mas quando não era presencialmente, era através de mídia, né, a gente colocava ele lá para participar das reuniões online. Foi uma experiência muito boa. O Marcelo Segurado participou também. Foi uma coisa muito bacana. O Olavo, que mora em São Francisco, que já foi jogador do Goiás, lida com futebol nos Estados Unidos. A turma muito boa, muito boa. Ontem mesmo teve um jantar na casa do Éder. Foi a primeira vez que a gente se reuniu, depois daquelas reuniões. Nós mal falamos de futebol, ficamos falando mais do congraçamento entre nós. É um grupinho muito bom. Sem esquecer a família do Dr. Cid, né, que participa disso. Sirion. O Sirion, que é maravilhoso, uma pessoa que eu conhecia superficialmente, hoje é um amigo íntimo. Uma turminha maravilhosa. É gente para você receber em casa. Muito bem. Formidável. Doutor Sérgio Rassi conosco no Sem Retranca da Bandeirantes. Foi um presente te receber aqui e volte mais vezes. A casa é tua, doutor. Obrigado, muito obrigado, obrigado por dar esse presente aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Prazer, como eu disse, é todo meu. Muito bem. E com o doutor Sérgio Rassi, a gente fecha mais uma edição do Sem Retranca da Bandeirantes. Valeu demais, né, João? Com Deus, Juliano. Te inscreve no canal Rádio Bandeirantes Goiás e aproveita para deixar o seu like. Aqui deu!